das principais lesões aí são nos ligamentos. Então, é um local bastante importante. Claro, os ossos, que nos vem na primeira ideia, né? Na cabeça, sistema locomotor, osso. Então, é isso que nos vem como primeira articulação. Então, todas as articulações, né? As articulações aqui, por exemplo, do cotovelo, articulação coxofemoral, essa aqui é uma das mais importantes, né? Essa articulação coxofemoral aqui tem muita lesão aí, até de cápsula articular, degeneração articular, essas coisas assim. Então, isso é tudo local que pode ter lesão. Vamos ver o que mais aqui. Não sei por que não está abrindo. E líquido sinovial, que também está dentro da articulação, tudo isso pode estar alterado. O que eu quero mostrar com essa figura aqui para vocês? Ô, moçada, alguém me fala aí se estão vendo o PowerPoint no sistema de apresentação ou pequeno? Está no sistema de apresentação. Valeu aí, obrigado. Isso aqui, moçada, é só para a gente lembrar lá da anatomia, tá? Porque isso aqui é uma coisa que nós vamos usar bastante. Por exemplo, por que eu quero colocar isso aqui para vocês? É mais para nesse sentido aqui, ó. Vamos ver aqui. Que osso é esse aqui? Que osso está nessa região aqui? Quem é que se anima a falar aí? Claro, eu fiz um desenho bagaceiro, né? Mas que osso que está aqui nessa região? Húmero? Não, mais para baixo. O húmero está aqui assim, ó. Para baixo do húmero. Radiúna. Radiúna. Então, nós temos vamos botar que nós temos uma fratura aqui, ó. Nós temos uma fratura nesse local aqui, ó. E aí que a gente utiliza esses termos aqui, ó, proximal e distal, por exemplo. Vamos pegar esses dois aqui, ó, proximal e distal. E aí, então, a gente fala baseado neles. Então, se a gente pegar essa fratura aqui, por exemplo, então, se nós pegarmos um osso inteiro, assim, ó, vamos pegar um osso aqui, fazer um desenho aqui, assim, só para simular, e a gente tem uma fratura aqui, ó, nessa região do osso aqui, ó. E se esse osso aqui for radiúna, que é aquele ali de baixo, essa dupla, né, radiúna, essa fratura aqui, ela é uma fratura proximal de radiúna, porque ela está para cima, ela está proximal ao eixo principal do animal. Se fosse uma fratura aqui, seria uma fratura distal de rádio e ulna. Então, essa nomenclatura aí se usa bastante em ortopedia, se usa bastante no exame ortopédico. Então, é bem comum isso aí. Mas essa aí, de proximal e distal. Claro que aí a gente também tem que saber cranial e caudal, essas lesões, essas nomenclaturas aí. Bom, moçada, lembrem sempre de sempre, o Sandro já vem falando para vocês, daquela sequência do que fazer. E, de novo, a primeira coisa é resenha. E por que resenha? Porque, por exemplo, amanhã de manhã às 8h30 eu vou atender um animal numa clínica, aqui em Chapecó. E a colega que me chamou, ela já me passou a idade do animal, a raça e o que está acontecendo, já me deu uma ideia. Como eu já estou juntando dados, eu já estou pegando na resenha o que pode ser nesse animal. Eu já estou pensando, antes mesmo de atender o animal, por ser jovem. É um animal que ele tem 10 meses ou 11 meses, tem um pouquinho menos, não chega a um ano. Então, ele é um animal jovem. Por exemplo, aqui no sistema locomotor, o que pode acometer um animal jovem? O que vocês falariam aí? Relacionado ao sistema locomotor. Alguém tem alguma ideia? Como foi a pergunta?
num animal jovem, quais são as principais possibilidades de doenças que podem acontecer aí? O sistema locomotor, né? Fratura de osso? Mas aí, agora já apareceu aí para vocês, né? Quando eu saio, já apareceu. A fratura, por que a gente não se preocuparia só com o animal jovem? O colega aí falou, por que a gente não se preocuparia só com o animal jovem fratura? Ninguém tem alguma ideia? Porque acontece, tipo, quando o animal fica mais velho, pode ter o desgaste do osso, ocasionando uma outra fratura, musculatura, Pois é, então, é isso aí. A fratura não escolhe idade, né? né? Não escolhe idade. Então, aqui no animal jovem, uma das coisas é a luxação de patela. Então, luxação de patela é comum em animal jovem, porque é uma doença congênita. Então, ela acontece em animais mais novos. Outro tipo que é essa aqui, ó. Então, aqui tem uma patela normal, ó. Uma patela, essa aqui é a patela. Essa aqui é a patelinha, e ela tem que ficar no sulco assim. Ela tem que ficar bem no sulco do troclear aqui do fêmur. Aqui está o fêmur, e aí ela desloca. Então, aqui está o sulco, onde a patela deveria estar, e ela deslocou para medial. Então, isso aqui é uma luxação de patela. Ou pode ser para lateral. Então, isso tudo aí, ele é comum em animal jovem, né? Então, normalmente acontece em animal jovem com maior frequência. Outra doença que é bem comum em animal jovem, porque também é questão de ser congênita, acho que a gente já comentou sobre isso, né? Sobre o que é congênita, e aí, então, necrose asséptica do cabeça do fêmur, que é isso aqui, ó. Então, aqui tem uma cabeça do fêmur normal, aqui tem uma cabeça normal, e aqui tem uma cabeça que está alterada. Ela perdeu um pouco de osso, perdeu a aparência normal dela, e isso é comum em animal jovem. Então, também se pensa quando tu está atendendo um animal nesse tipo de doença. E a famosa, né? Isso aqui todo mundo conhece, né? A displasia coxofemoral. Então, é uma doença comum de animais jovens, principalmente pastor alemão, depois a gente vai ver demais, né? Então, é comum do pastor alemão. E aí tem isso aqui, ó. Aqui tem uma displasia coxofemoral dos dois lados, na verdade. Então, essa cabeça do fêmur aqui, ó, essa cabeça do fêmur, ela deveria estar mais dentro, assim, né? Então, deveria estar dentro do acetábulo, e tá saindo já do acetábulo. Então, isso aí é comum também em animais jovens, principalmente pastor alemão. Então, aí a gente tem algumas coisas que nos levam à questão de idade. Então, algumas coisas que nos remetem já a ir pensando. Carinha jovem. Bom, o que esse carinha jovem pode ter do sistema locomotor? Algumas das principais estão aí. E no adulto? Uma delas é displasia coxofemoral, também. Assim como pode acontecer em filhote, a displasia coxofemoral também pode acontecer em adulto, a mesma coisa que a gente falou antes. Mas essa aqui é bem comum, ó. Ruptura de ligamento cruzado. Ruptura de ligamento cruzado, igual de jogador de futebol, igual a nossa, assim, que tem pessoas. Então, isso aqui é bem comum em animal adulto. Eu acho que hoje é uma das doenças mais comuns da rotina. Tem um colega até o colega que vai falar no simpósio, no nosso congresso ali de sábado, ele não vai falar sobre ruptura de ligamento cruzado, ele vai falar sobre fratura de pelve. Mas ele tem uma rotina muito grande de ruptura de ligamento cruzado. Então, a gente tem aqui o exemplo, né, um ligamento cruzado, o cranial e o caudal, os dois que tem que estar normalzinho, e aí rompe. E aí tem o rompimento dele, e aí o animal fica apresentando sinais. Então, isso é animal adulto. Outra coisa de animal adulto, osteosarcoma. Osteosarcoma são isso aqui.
O que é um osteosarcoma, moçada? Quem é que sabe, hein? O que é isso aí? É um tipo de câncer? Um tumor. Na medicina veterinária, a gente utiliza mais a palavra neoplasia, que aí seria um câncer de quê? Ósseo? Isso, um tumor ósseo. Sarcoma é um tumor maligno. Então, é um tumor maligno do osso. Então, isso aqui é comum em animais adultos. Né? Então, tem que pensar nessas três aí. E a famosa doença do disco intervertebral, conhecida como hérnia de disco. Então, essa doença do disco aí é aquela alteração aqui do disco intervertebral, que é esse carinha aqui. Então, aqui a gente tem uma vértebra, tem outra vértebra, aqui tem a medula está passando aqui dentro, ó. A medula está passando dentro do canal vertebral aqui, a medula espinhal, e aí a hérnia de disco comprime a medula. Então, ela comprime aqui, e aí o animal tem sinais clínicos do sistema locomotor. Então, isso é de animal adulto. Ainda na resenha, nós temos que levar em consideração a raça também, que é o que eu sempre falo para vocês. Idade, raça, isso aí tudo tem que levar em consideração. Não é só chegar lá e botar a mão no animal, moçada. A gente precisa se deter muito nisso aí. Ganha muita vantagem sobre os que não se preocupam muito com essa situação de resenha, anamnese, essas coisas. Então, se nós pegarmos aqui, ó, essa raça, por exemplo, pegar esse carinha aqui, ó, um poodle, ou campeão de todos, o York, o Yasa, o Pinscher, aqui a gente coloca, então, a raça Toy, né? Então, se nós pegarmos as raças Toy, nós vamos ter uma incidência bem alta de um tipo de lesão aí. E esse tipo de lesão, ele é bem característico dessas raças aí. Claro que esse aqui, ó, nossa senhora, esse aqui é o campeão de luxação de patela. É a raça mais comum de ter luxação de patela. Então, moçada, não tem como tu pegar um York que tá com um problema nas patinhas de trás e não pensar em luxação de patela. Impossível. Tem que pensar em luxação de patela. Como uma das primeiras coisas. E essa necrose asséptica da cabeça do fêmur aqui, ela é mais comum em poodle, que é a que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem uma bem comum do York, que é a luxação de patela, e uma bem comum do poodle. Então, isso já vai nos direcionando. E, claro, a gente já viu, né, antes, que eu até comentei com vocês, que é do pastor alemão. Então, o pastor alemão aqui, mas não só ele, o Rottweiler, o Golden, o parente dele, o labrador, todos eles são o carro-chefe da displasia coxofemoral. Então, animais de grande porte, né, displasia coxofemoral. Claro que pode ter também displasia coxofemoral nesses animais aqui, ó. Mas o mais comum é em animais de grande porte. Pastor, Rottweiler, Golden, Labrador, esses aí que são os carros-chefe da displasia coxofemoral. Ainda na resenha, que raça é essa? Quem é que sabe, hein? Olha, eu só não sei falar, professor. É Dachshund. Alguma coisa assim. Isso, é Dachshund. Vocês estavam com vergonha por não saber falar? Eu também não sei falar direito. Pode ser, tem um nome,
tem um nome, tem uma atualização do nome dessa raça que está se utilizando bastante, que é essa aqui, ó. Se chama a raça ou Dachshund ou Tekel. Tekel. Ou Salsichinha, ou Cofap, tudo isso aí é o nome dele. E o que ele tem? Não tem como tu pegar um salsichinha e não pensar em primeiro. Primeira das coisas dele, qual que é? O que vocês já viram falar sobre isso? Já... A coluna ali? A parte da coluna? Ou não? Mas qual doença? Isso eu não sei, professor. Doença do disco invertebral. Isso, a doença do disco intervertebral. Essa que a gente viu anteriormente aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. É essa aqui, ó. Doença do disco intervertebral. É bem comum no salsichinha. Então, aí vamos juntando dados, né? Vamos juntando os dados aí. Esse carinha aqui, então, doença do disco intervertebral. Essa é o principal. Que é que a colega falou ali na coluna, né? Então, aqui está a medula dele, e aí, então, pode ser desde aqui, né? E aí, então, aqui tem a hérnia de disco. Então, aqui tem a hérnia de disco, comprime a medula, ou no pescoço, enfim, qualquer local desses aí. Bom, aí nós vamos partir para o segundo passo. Já falamos da resenha, vamos falar agora de anamnese. Primeira coisa que tem que lembrar, habitat do animal. Depois nós vamos explicar. Tá, mas e por que tem a ver habitat do animal? E ele faz exercício ou não faz? É um animal atleta? É um de apartamento que só fica, não sai do apartamento? Ou ele vai para o parque e ele fica solto e corre? Como é que é a alimentação dele? É comida caseira? É polenta ou é ração boa? Tem alguma outra doença sistêmica? Então, isso tudo tem que pedir. A anamnese é perguntar para o proprietário, né? Isso tudo nós vamos perguntar para o proprietário. Qual que é a queixa principal? Então, a gente vai ver que a principal queixa é a alteração de postura e a alteração da marcha. Isso é o que os proprietários mais falam que acontece. E aí nós vamos ver. Fez algum tratamento já? Ele está tomando antibiótico, está tomando anti-inflamatório, está tomando protetor articular, algum tratamento ele está fazendo? Por que a gente fala do habitat? Saber se é importante, se o animal tem acesso à rua, por exemplo. Por causa disso aqui, né, moçada? Por causa dos veículos. Então, o habitat é importante, acesso à rua. Será que esse animal não foi atropelado? Será que não é briga? Então, esse tipo de situação aqui predispõe a brigas. Então, como é que ele fica? É só dentro de casa? E aí a gente vai tentando montar uma ideia com relação a isso. Essa aqui é bem importante, ó. Frequência de exercícios. Tem alguns casos que estão relacionados com isso aqui, moçada, ó. Adestramento precoce. Ou seja, os carinhas pegam os animais, filhote, e eles já começam a fazer adestramento que exige muito do animal já desde filhote, e às vezes o que acontece? Adestramento mal feito, né? Então tem que ter um profissional bom que saiba trabalhar com essa questão de adestramento, porque se tu ficar exigindo muito de um animal, principalmente animal jovem, tu pode ter problema articular. Então, o adestramento tem que ter cuidado, porque ele pode predispor a problemas nesses locais aqui, ó, nas articulações. Por exemplo, essa aqui, do ombro, essa articulação do cotovelo. Então, isso é importante a gente saber se o animal foi adestrado, se ele está sendo adestrado, como é que é esse adestramento. E outra situação importantíssima, alimentação.
Professor, o que, que tem a ver alimentação com o sistema locomotor? Ó, aqui tá uma das explicações, ó. Esse osso aqui, moçada, ele não é torto assim, ó. O normal dele. O normal dele não é ser torto desse jeito aqui, ó. Isso é rádio e una. Ele é rádio una de um filhote. Por quê? Porque aqui tem as linhas de crescimento, ó. Tá tudo separadinho. E aqui a una. Ainda tá separado aqui a una e o rádio, ó. Então, o que aconteceu com esse filhote? É um filhote que está com distúrbio nutricional. Moçada, do que é feito o osso? O osso é mineral, e aí tu fica dando comida para o animal que não tem os nutrientes necessários, o osso vai sofrer. E aí esse osso fica molengão, ele fica mole, assim, não fica firme como deveria ficar, ele fica tipo uma cartilagem. Por quê? Porque tem muito fósforo e baixo cálcio. Então, precisa ter cálcio nesse osso aqui. E aí, sem cálcio, ele não fica firme. E aí, então, acontece isso aqui, ó. Na verdade, esses dois aqui, ó, são os mais comuns. Eu vou mostrar para vocês, no slide próximo ali, o que seria um desvio de eixo. O que seria isso quando tem problema nutricional, distúrbio nutricional. Por isso, é importante de comer ração. Então, o animal precisa comer ração. Tá, professora, mas ele precisa comer ração qual? Não, ele precisa comer ração de boa qualidade. Além de comer ração, tem que ser uma ração de boa qualidade, né? Para evitar isso aqui, por exemplo. Esse animal aqui, ó, ele está apresentando isso aqui, ó, uma fratura em galho verde. Isso aqui é uma fratura em galho verde, tanto de rádio quanto de una. E aí, o que acontece? Do nada, assim, não precisa cair, não precisa ser atropelado, não precisa bater, nada. Esse osso, do nada, ele fratura, porque não tem a sustentação principalmente de cálcio. Isso aqui, moçada, ele acontece muito em animais de ONG, ou animais, assim, que são resgatados, enfim, desde filhote, que é difícil manter eles, né? Então, às vezes tem muito animal, e aí, então, acaba não tendo ração boa. Então, isso é bem interessante a gente saber com relação à alimentação. O que esse animal está comendo? Pede para o tutor o que ele come. Aqui tem um exemplo, ó, de outra situação, e aí é o contrário. Isso aqui, ó, quando a gente pega em raças grandes, por exemplo, pastor alemão, fila, rottweiler, os carinhas fazem o quê? Antigamente, hoje ainda se faz, mas antigamente o que se fazia muito com o pessoal para fora, assim, fazia muito também, dar cálcio. Qualquer coisa que tu fizesse, tu dava cálcio. E aí, então, esses animais, o que acontecia? Eles recebiam muito cálcio, e aí faziam isso aqui, ó, desvio ósseo, que é isso aqui, ó, esse para fora, um membro aqui para fora, que tem um nomezinho, a gente vai ver depois, e um para dentro, assim. Esses desvios ósseos aqui é pelo excesso de cálcio. Então, aí é o contrário. Antes, a gente viu a falta de cálcio, que dá isso aqui, fratura. E o excesso de cálcio, ele dá esse desvio ósseo, principalmente esses dois aqui que a gente vai ver mais para frente. Então, isso é bem importante saber com o tutor ali o que ele está dando para esse carinha comer. Ainda na anamnese, perguntando, né, para o tutor, um dos principais citações que a gente vai ver é isso aqui, ó, representado nessa foto aí, né. Então, um dos mais importantes é isso aqui, ó, que é a queixa principal. A gente já tinha falado antes lá. A queixa principal de problema locomotor é a alteração de postura e de marcha. Postura é o quê? Quando o animal está parado, ele fica com uma pata erguida. E quando ele está caminhando, que é a marcha, a gente vê alguma alteração. Então, a queixa mais frequente de longe do sistema locomotor é a claudicação, moçada.
Essa aqui é a mais comum de todas. Então, aqui está um exemplo, nessa foto, de que o animal sente alguma coisa e aí vai claudicar. Vai mancar, né? A gente fala, tá mancando. Então, o que seria a claudicação? Ó, a claudicação caracteriza apoio parcial cuidadoso do membro. Ou seja, ele apoia e tira logo. Apoia e tira logo. Ou nem apoia. A gente vai ver que tem graus de claudicação. E aí a gente precisa saber se essa claudicação aqui, ó, ela tem... Qual que é o... Começou de uma hora para outra? Ou ela acontece quando ele está no exercício? Então, pelo menos isso a gente tem que pensar, né? Para tentar identificar a causa dessa claudicação. Tá, mas por que esse animal está claudicando? O que está acontecendo? Então, uma dessa possibilidade de origem da claudicação é aquela que tem um surgimento agudo. Quem é que me explica? Não precisa explicar. Ou quem é que entende, o que vocês entendem por surgimento agudo, assim? O que seria agudo para vocês? Algo que aconteceu rápido, assim. Isso, de uma hora para outra. De uma hora para outra. E aí, concordam comigo que se for um surgimento agudo, é normal acontecer em fratura? Tipo, o animal foi atropelado agora, às 19h37. Ali ele já vai começar a claudicar. No momento da fratura, ele já vai começar a claudicação. Então, surgimento agudo de claudicação normalmente está relacionado com fratura. Outra que, aqui tem uma imagem, para a gente ver um exemplo. Que osso que está fraturado aí, moçada? Fêmur. Fêmur, isso. Então, a gente tem aqui uma fratura de fêmur. Esse carinha aqui que foi atropelado, moçada, foi atropelado às 7 horas da manhã. Nesse horário, ele já vai começar a claudicação. Então, é rápido, é agudo. Outra coisa aqui, desculpa, outra possibilidade que podem ser de surgimento agudo também, processos inflamatórios. Por exemplo, tendinite, que é uma inflamação de tendão. Então, o tendão começa a ficar inflamado e ele não vai ficar 6 meses inflamado para começar a claudicar. É uma coisa rápida. Não tanto que nem fratura, mas é rápido. Então, tendinite é uma inflamação do tendão. Quem é que já viu falar como é que a gente chama uma inflamação de ligamento? Quem é que sabe o nome? Tendão? Inflamação do tendão é tendinite. Como é que é uma inflamação do ligamento? Eu tenho um ligamento inflamado. Não Artrite? sei. Quem dá outra sugestão? Artrite seria uma inflamação da articulação. Artrose? Artrose é uma degeneração da articulação. Artrite é uma inflamação. E artrose é um processo degenerativo que aos poucos vai ficando doente a articulação. Uma inflamação de ligamentos. Então, aqui a gente tem uma tendinite, uma inflamação de tendão, e aqui, de ligamento, a gente tem um nomezinho chamado de desmite. Então, quando vocês virem o termo desmite, quer dizer que é uma inflamação de tendão. Desmite. É um nome bem estranho, né? Bem diferente. Então, desmite é uma inflamação de ligamento. E tendinite de tendão. E aí a gente tem uma claudicação. Lembrem que claudicar é mancar, né, moçada? Mancar.
mas a gente não usa mancar, né? Mancar, quem usa é o tutor. Nós usamos claudicar. Então, quando o animal começa a mancar e está relacionado com o início do exercício, então o que acontece? Ele tá dentro de casa, ele está bem, mas aí ele sai para a rua para ir caminhar e começa a claudicar. Então, isso está relacionado com problema articular. Não tem nada a ver com fratura. Então, se o animal está bem em casa, está caminhando normal dentro de casa, ali meio parado, deitado no sofá. E aí o carinha leva ele para passear no parque, e aí ele começa a claudicar com o exercício, isso sugere problema articular. Então, a gente pode ter alterações tipo essa aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma articulação, aqui está o fêmur, e aqui está a tíbia, e essa articulação aqui está toda doente. Pode ter uma artrite, aí entra artrite, artrose. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é tudo bagunçado, ó. Essas coisas tudo não pode ter aqui, ó. Então, essas coisinhas aqui estão tudo no lugar errado. Então, esse crescimento ósseo aqui não pode ter, isso aqui não pode ter. Aqui está praticamente luxado essa articulação aqui. Então, problemas articulares, elas levam à claudicação durante o exercício. Começa a doer quando o animal está caminhando, passando um tempo caminhando. Então, essa é uma relação de claudicação com o exercício. Só que, moçada, eu vou deixar aqui também por curiosidade para vocês, e é importante, olha só, existe uma classificação de graus de claudicação. O que é isso, professor? É o seguinte, a gente classifica de acordo com a gravidade. Tá, mas ele está claudicando muito, ele está claudicando pouco, ele está claudicando quando caminha, ele claudica quando corre. Então, só que aí tem várias tabelinhas dessa aqui, ó. Eu peguei uma bem conhecida que é de 2003. Bem antiga, né, moçada? 2013, olha, mas ainda é uma das mais utilizadas. E aí esse carinha aqui classifica em 5 graus. Grau 1, 2, 3, 4 e 5. E aí no grau 1 seria o quê? O normal, na verdade, né? Então, apoio completo do membro, claudicação ausente. Então, esse carinha aqui, na verdade, o 1 é o normal. E aí vai piorando, né? Ó, vai piorando do grau 1 ao grau 5. E o grau 5 vai ser o pior deles. Porque diz aqui, ó, apoio incompleto. Então, ou ausente. Então, ele não apoia durante a atividade física ou em estação. Ou seja, ele não apoia a pata nem durante uma caminhada, nem quando está parado. Ou apoia só um pouquinho. Então, isso é grau 5, é o pior de todos. Então, a gente tem uma classificação desses graus de claudicação. Vamos ver se esse videozinho vocês conseguem visualizar. Se não me falem aí que eu vou ter que abrir ele fora do PowerPoint aqui. Tá rodando aí, moçada? Vocês estão conseguindo ver ou tá muito travando? Tá rodando, mas tá bem em frames, assim, tá bem separado. Tá travando bastante. Não dá pra ver a claudicação, né? Pra analisar nada, isso. Parece vamos. Aqueles GIF, até dá para ver alguma coisa, mas é bem pouco. Eu imaginei que fosse ficar assim. Então, vamos ver, deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai melhorar. Estão vendo aí no outro arquivo agora fora, só o vídeo? Sim. Tá, vamos ver se melhora. Ficou igual? Ficou igual. Fica travando? Então não dá para ter uma ideia. Se fica travando, não dá. Bom, esses vídeos vai ficar ali no Connect, depois vocês vão olhar, moçada.
Daí vocês vão olhar ele para conseguir acompanhar ali junto isso aí. Então, esse vídeo era só para fazer o quê? Para mostrar um desses graus aqui. Esse animal aqui, ele tinha o apoio, ele encosta a pata e ele manca, claudica de uma forma discreta. Então, ele estaria num grau 2 de claudicação, esse animal. Não é uma claudicação muito grave. Né? Então, isso se classifica porque tem algumas lesões que aí são mais comuns em um grau do que no outro. Né? Então, isso é bem comum de acontecer. Bom, nós vamos falar um pouco agora de inspeção. Nós já falamos de anamnese, nós já falamos de resenha antes, depois falamos de anamnese, agora vamos falar de inspeção. Então, vamos tentar olhar para esse animal aí. Tá, mas e esse carinha que está claudicando? Ele está mancando. Ou ele está com dor. Será que ele não tem nenhuma mordida? Será que ele não brigou? Então, vamos olhar se a gente enxerga alguma coisa de furo, de mordedura nas patas desse animal. Então, isso é uma das primeiras coisas. Também vamos visualizar se não tem hematoma. Fratura é bem comum ter hematoma. Aquelas manchas vermelhas embaixo da pele. Vamos ver se esse animal não tem atrofia. Então, não está diminuída a musculatura desse animal? Atrofia quer dizer que ele pode não estar usando um membro. E ele não está usando um membro por quê? Porque está com dor. E aí, então, a gente vai pensando, mas se ele está com dor, deve estar com alguma lesão. Não tem nenhuma ferida nele? Então, não tem nada assim de machucado, de raspado, de queimado. Então, procurar também feridas nesse animal. E isso aqui é importante, ó, moçada. Às vezes engana. Como é que tu vai avaliar isso aqui? Como é que tu vai avaliar essas coisas aqui se é um animal peludo? Então, às vezes o tutor pode até ficar meio assim, né? Ser meio complicado, mas alguns casos precisa tirar o pelo do animal para poder ver se não tem isso aqui, ó. Por exemplo, se não tem mordedura, se não tem hematoma, como é que tá a atrofia? Então, muitas vezes precisa tirar o pelo do animal. Tá, mas e nós vamos olhar o que nessa inspeção aí? Vai olhar para ele, além disso que a gente viu tudo, além de tudo isso aqui, traumatismo, hematoma, atrofia, ferida. Vamos olhar assimetria, então se tem algum membro diferente do outro, de tamanho, principalmente a parte muscular. Vamos ver se não tem nenhum desvio, que é o que a gente viu anteriormente, vamos rever agora. E se tem alguma alteração de postura, que é tipo, tá, ele fica com uma patinha erguida ou não? Então, essas coisas a gente tem que ficar cuidando na inspeção. Olha aqui um exemplo de assimetria. Então, vamos olhar para esse animal e vamos buscar a simetria. Então, aqui, a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, a gente sempre, para variar a simetria, vai comparar um membro com o outro, né? Porque eu quero ver o quê? Tá, mas um tá mais inchado do que o outro? Um tá maior do que o outro? Como é que tá eles? Ou estão igual? Então, aqui, a gente tem um membro que está de um tamanho maior do que o outro. Aqui é uma foto representativa, né, moçada? Só para vocês terem uma ideia, assim, mas é isso que a gente procura, ó. Então, essa coxa aqui está do mesmo tamanho dessa? Por que será que essa aqui está muito maior? Tem algum problema aqui? Ou por que será que essa aqui está menor? Se for o caso, tem algum problema aqui? Então, inflamação, infecção, isso tudo pode dar assimetria. Ou neoplasia, por exemplo, tumor, câncer. Será que não é um câncer aqui? Que está maior? Que está assimétrico? Está maior de um lado do que do outro? Então, isso tudo nos remete à questão de ver a assimetria. Tem que estar tudo igualzinho. Um lado igual ao outro. Tanto nos torácicos quanto nos pélvicos. Então, esse da atrofia que a gente falou, né? Tá, mas por que tem um lado maior que o outro?
Por que que um lado está atrofiado? Ele não está usando aquele membro? Então, isso tudo nos leva a cuidar essa questão dos comparando os dois. Outra coisa que a gente cuida na inspeção é os desvios, né? Foi o que a gente falou ali. Tem dois tipos de desvio, o desvio varo e o desvio valgo. Então, ó, esse aqui é o normal, ó. Então, esse aqui é uma posição normal. O aberto, assim, ó, o abertão aqui, ó, que fica muito aberto, fica com o calcânio para fora, é o desvio varo. E os para dentro aqui, ó, os calcânio para dentro, é o desvio valgo. Então, isso aqui são aqueles desvios ortostáticos que pode ter uma causa. Que a gente já falou, né? Ó, problemas minerais. Então, problema de alimentação. Ó, esse aqui é com arqueamento, ó. Então, isso aqui é um arqueamento que fica do desvio varo e a aproximação medial do tarso, que é essa aqui. Então, fica próximo esse tarso aqui, desse aqui, e isso aí, então, é o desvio valgo. Então, esses são desvios que tem que cuidar olhando o animal. Olhando de trás ele, tem que ver. Primeiro de tudo, teria que fazer o quê? Ter uma noção do normal. Muita coisa, né? Ou praticamente tudo, né, moçada? Na nossa vida profissional é conhecer o normal. Como é que eu vou saber o alterado? Como é que eu vou saber esse aqui? Como é que eu vou saber esse aqui, se eu não sei esse aqui? Né? Então, eu preciso saber o normal, não tem outra maneira. Outro desvio ortostático que a gente tem, que tem que cuidar, é tipo desse gatinho aqui, ó. Ó a patinha dele aqui, como é que tá. Aqui tem o osso dele tá assim, ó. Em vez de estar reto, em vez de estar retinho assim, o osso dele tá curvado assim, ó. A gente já viu que isso aqui pode ser por deficiência nutricional, né? Então, ou aquela outra situação que a gente viu com excesso de cálcio. Então, todos os desvios ortostáticos, ou a grande maioria, tem que cuidar com o quê? Ou é falta de alimento de qualidade, essa aqui é uma das situações principais que causa isso, ou o excesso de cálcio também causa isso. Então, são as duas coisas que nos remetem a desvios ortostáticos. E aí, o que acontece? Normalmente, quando dá muito cálcio, na fase de crescimento, ele ocorre esse fechamento da linha fisária, que é isso aqui, ó. Aqui, ó, pegando aquele gatinho, esse gatinho aqui, por exemplo, ó, se nós pegarmos esse membro dele aqui, ó, radiuna, por exemplo, e pegarmos nessa foto aqui, ó, o osso, ele tem uma linha de crescimento aqui, ó. Tem várias linhas de crescimento. Aqui tem outra linha de crescimento, aqui tem outra. É da onde ele cresce, para cima e para baixo. É a partir daqui, dessa linha de crescimento. E aí, o que acontece? Fecha a linha epifisária aqui da ulna, ela não cresce mais. Ela para de crescer. Mas o rádio continua crescendo. E aí ele vai crescendo e está preso aqui, ó. E aí ele vai encurvando. Então, isso representa isso aqui, ó. Representa essa patinha aqui. Então, excesso de cálcio em animal jovem, em fase de crescimento, pode trazer o problema. E muita gente acha que é bom, né, moçada? Dá um monte de cálcio quando é jovem. Então, não é... Tem que dar ração boa. Resumindo, ração de boa qualidade. Outro desvio ortostático, a lordose e a escoliose. Elas não são tão importantes, moçada. Por que eu coloquei aqui? Também tem a ver com distúrbios nutricionais. Lordose é aquele animal que tem as colunas assim para baixo. Então, isso aqui seria a lordose. Escoliose seria a lateral. Tá? Isso normalmente está ligado com distúrbio nutricional também. Claro, a gente está falando de distúrbio ortostático, né, moçada?
Só que daí tem um mais importante, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, a coluna fica assim, ó, para cima. Fica curvado para cima, assim. Essa é chamada de cifose. Professor, qual que é mais importante para nós aprender? A lordose, a escoliose ou a cifose? A cifose. Porque é ela que mais está ligada com a rotina, nesses animais aqui, ó. O que será que esse animalzinho tem, moçada? Qual doença que ele tem que tá deixando ele assim, com a coluna com dor, tá com cara de dor, bastante dor, e tá assim, ó, encurvado com a coluna? O que será que ele pode ter aí como principal ideia? Principal suspeita clínica? O lordose? Não. Lordose, eu acho. Como? Lordose, eu acho. Não, lordose é a coluna para baixo. Que nem cavalo, quando o cavalo velho que fica com a sela, de tanto usar a sela, fica assim, ó, com a coluna para baixo. Esse animal aqui tem cifose. Cifose é a coluna para cima. Lordose é para baixo. Esse animal tem cifose, ele tem isso aqui, ó. Mas por que será que ele está com essa cifose? Qual que é a doença que ele tem aí? Parece que primeira ideia. Alguma inflamação, algo assim? Quem mais, moçada? Nós já falamos disso aí. Dessa possibilidade aqui, desse carinha. Dos discos da coluna, eu acho, o crescimento. Isso, moçada. Que raça é essa? É um salsichinha. Um salsichinha sempre. A primeira coisa que a gente pensa num salsichinha, sempre, seja lá quando vocês forem começar a trabalhar, ainda vai ser a mesma coisa. Doença do disco intervertebral, a hérnia do disco. Então, a hérnia de disco deixa o animal assim. Deixa o animal com cifose. Hérnia de disco na região aqui, ó, no meio das costas. Só para vocês terem uma ideia, tem desvio ortostático, mas que são normais, ó. Por exemplo, olha esse carinha aqui, ó, o fila brasileiro. Olha como é que é a coluna dele. Vem aqui, desce e vem aqui. Isso aqui seria uma lordose, ó. Aqui é uma lordose. E aqui é uma cifose. Então, aqui é uma cifose e aqui uma lordose. Cifose e lordose. Só que nessa raça aqui é normal. Então, eles têm essas vértebras lombares aqui mais altas. Então, essas vértebras lombares mais altas é normal nessa raça. Então, não é para se preocupar com isso. Ao contrário, a gente tem esse carinha aqui, ó. Olha como é que é a coluna o esqueleto do pastor alemão. Ele é rebaixado, né, atrás. Então, as vértebras lombares, elas são mais baixas do que a torácica. Então, aqui a gente tem as torácicas e aqui as lombares. Então, é normal isso aí também. Nessas raças aí. Outra aqui, só para a gente visualizar, né? Um fila e um São Bernardo, ó. Ó como é que é aqui, ó. Lordose e uma cifose. Normal. Aqui também, ó. Lordose e cifose. Normal do São Bernardo. Pastor alemão normal e o pastor belga normal. Então, não precisa se preocupar com isso aí. A última preocupação que a gente tem aqui ainda na inspeção para olhar o animal é a alteração de postura. Isso aqui, ó, é uma alteração de postura. Esse animal não está apoiando o membro posterior direito, o membro pélvico direito. Por que ele não está apoiando? Porque ele está com dor. Tá, então ele não está apoiando porque ele está com dor. Beleza, então aí ele não apoia essa patinha aí. Tá, mas e o que pode estar levando ele a não apoiar? O que pode estar causando dor nesse animal? Deem umas ideias aí. Ele não está apoiando essa patinha aqui, ó.
por causa de dor. Como? Um corte? Trauma? Uma ferida? A imagem que tu colocou ali é porque queimou? Não, é essa aqui, a de cima só. Tu tá falando dessa? Não, só essa aqui. Sim. Mas aí ali, como eu falei, é um trauma. Pode ser desde ou pode ser também uma fratura nos dedinhos? Não só nos dedinhos, né? Qualquer parte do membro aqui, uma fratura, né? Pode estar gerando dor e ele não está apoiando. Então, fratura. Fratura não dá dor? Sim. Dá dor. Luxação. Qual que é a diferença de fratura e luxação? Quem é que sabe? Fratura é quando quebra e luxação é desgaste. Não, quem mais? Vai dando ideia aí. Luxação dá uma desencaixada? Do quê? Desencaixada do quê? Pode ser da cabeça do fêmur? Pode. Então, fratura, o termo fratura é quando acontece, não reparem meus ossos aí, né, moçada, porque de mouse é ruim. Então, aqui tá fêmur e aqui tá tíbia. Se a gente tiver aqui, ó, quebrou no osso, aqui, aí é uma fratura. Quando que é uma luxação? Quando a gente tem um desencontro na articulação. Então, fratura é no próprio osso e luxação é luxou uma articulação. Então, aqui tem um osso em contato com o outro. E aí, desencontrou. Luxou. Então, luxação é em articulações. O colega falou ali coxo femoral, a gente tem luxação coxo femoral, da cabeça do fêmur. É um exemplo. Olha o que pode estar causando dor, moçada. Nesse animal. Professor, sério? Tem unha encravada em cachorro e gato? Tem, cachorro principalmente. Tá, mas e pode deixar o animal claudicando por causa de unha encravada, onicocriptose? Sim. Tem que cuidar, tem que prestar atenção, não achar que tudo é fratura. Presença de corpo estranho. Aqui embaixo, ó. Não tem espinho, não tem roseta, não tem caco de vidro aqui embaixo que está fazendo ele claudicar. Então, tem que cuidar lá embaixo, avaliar desde baixo esse coxinho do animal. E aqui também, ó, não tem ferida, por exemplo, essa aqui, ó. Essa ferida aqui pode doer, moçada. O animal pode claudicar por causa disso aqui. Uma coisa simples. Eu vou dizer para vocês, eu já peguei caso assim, na rotina. Eu já peguei caso que o animal estava claudicando, estava mancando, e era por causa de uma feridinha, tipo assim, ó, pequenininha. Só que ele sentia muito. Então, tem que cuidar de olhar embaixo da patinha do animal. Bom, já fizemos a resenha, então, beleza. Já vimos algumas raças, idade. O carinha já contou para nós, na anamnese, o que ele viu desse animal. Já olhamos para ele, fizemos a inspeção, e agora vamos fazer a palpação. Vamos palpar esse animal, vamos mexer nele. Para quê? Eu vou palpar nele buscando o quê? Primeira coisa que a gente busca no sistema locomotor, na palpação, é localizar a dor. Tá, mas ele tem dor, esse animal, e da onde vem a dor? Depois, tem tumefação? Vamos ver ali o que é a tumefação. Um aumento de volume. E por último, muito importante, como é que está o osso? Está movimentando? Tipo quando temos um osso que deveria ser inteirinho, e aí ele tem uma fratura. Está movimentando esse osso? Então, como é que está? E a articulação? Está instável? Moçada, vocês estão... O vídeo, ele tá travando ou ele tá próximo da voz, assim? Tá tudo certo aí, eu tô escutando bem. Tá, mas o
O vídeo, a imagem tá coincidindo com o som ou tá tudo travado o vídeo? Para mim tá tranquilo, tá coincidindo legal. Tá certinho. Tá. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Olha, palpando o animal. Eu vou buscar o quê? Dor. Eu vou ver se ele tem dor, que é o que a gente viu. Super importante ver se ele tem dor. E vou ver se ele tem aumento de volume. Ver se ele tem aumento de volume, que é uma tumefação. Então, aqui tem um exemplo, ó, de um aumento de volume. Ó, isso aqui não tá legal. Esse aumento de volume aqui, ó, isso aqui tem coisa errada. Tá, mas o que pode ser essa coisa errada aí? Ah, várias coisas. Por exemplo, sempre sugerindo acúmulo de líquidos, né? Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, um seroma. O que é um seroma? Acúmulo de líquido. Então, deu um líquido limpinho, clarinho. Então, está acumulando líquido ali. Tá, mas e não pode ser sangue? Pode ser sangue. Pode ser um hematoma. E não pode ser um processo supurativo, que seria pus? Não pode ser pus isso aqui? Pode. Então, esse aumento de volume, a gente tem que sempre se preocupar e buscar. Às vezes, a gente tem que fazer o quê? Tem que, de uma forma cuidadosa, séptica, fazer uma punção, né? Puncionar, tirar o líquido aqui para ver que tipo de líquido que é. Então, isso é importante a gente... Mas essa punção aqui tem que ser sempre cuidadosa. Não dá para fazer com pelo, sem limpar, enfim, tem que cuidar. E se for na articulação, por exemplo, se for aqui nessa articulação, pode ter o quê? Pode ter efusão, é líquido. Efusão, tem um líquido na articulação, que gera uma artrite, uma inflamação dessa articulação. Então, a gente procura essas coisas aí na palpação. Olha esse animal aí também. Esse animal tem isso aqui, ó. Ele tem um aumento de volume nessa região aqui, e é bem perto da articulação. Aqui estão os metacarpos, aqui assim está o carpo, né, os ossinhos do carpo que estão aqui, e aqui estão rádio ulna. Então, é bem no final do rádio e da ulna, e pegando um pouco da articulação. Então, vamos ver como é que é essa consistência disso aí. É flutuante, é firme, então precisa ver essa questão. Na palpação ainda, ó, a gente vai ver, procurando uma tumefação, que é um aumento de volume, uma tumefação é um aumento de volume. Vamos ver, por exemplo, nesse animal aqui, ó. Olha essa pata, como é que tá, moçada. Olha isso aqui, ó. Dá para ver que tá com edema. Que tá edemaciado, tá? Não é inchado, porque ali é líquido. Então, o que acontece? Numa pata que tá assim, ó, inchada, tem alguma coisa errada. Então, a gente vai ter a presença do edema. Por quê? O edema, moçada, é um acúmulo de líquido. E esse edema, ele nos dá o que a gente chama de sinal de Godet. Sinal de Godet é isso aqui, ó. O que é esse sinal de Godet? Tu aperta e aí não volta. Fica fundo. Isso quer dizer sinal de Godet positivo. Sinal de Godet positivo, é igual a edema. Então, isso aqui quer dizer que tem líquido. Que tem acúmulo de líquido aqui nessa região. Então, esse sinal de Godet, que isso aqui não volta, ó, deveria voltar. Então, se nós apertarmos aqui, ó, se eu apertar aqui nessa pata, com certeza vai ter sinal de Godet positivo, que é sugestivo de edema. E aí, então, isso aqui pode ser uma inflamação, um processo inflamatório, pode ter uma fratura aqui, então pode ter uma fratura no fêmur, por exemplo, desse animal. Então, o edema, ele pode estar relacionado com processo inflamatório, ele pode ter relacionado com fratura, então as fraturas dão edema, tumor, então tumor também dá edema. Então, o
quem que nos diz que isso aqui não é um tumor, né, moçada? Isso aqui pode ser um tumor ósseo. Então, que gera edema também. Então, essa palpação é bem importante. A gente viu essas consistências aqui, mas essas consistências menos firmes, né? As consistências que são flutuantes, né? Mas a gente tem uma consistência. Opa, peraí. A gente tem uma consistência, ela é mais dura, mais firme. Então, as anteriores a consistência não era firme, ela tinha uma consistência flutuante, mole, né? Então, tu aperta, ela desce. Essa aqui é firme, dura. O que está relacionado com isso aqui? Olha só. Isso aqui. O que a gente tem aí nesse animal, então? A gente tem uma neoplasia. Isso aqui é um tumor ósseo, um osteosarcoma. Então, um tumor, câncer, neoplasia. Então, dura, firme, nos remete à neoplasia. Né? Então, isso é bem interessante a gente saber. Ainda na palpação, outra coisa que a gente encontra é a crepitação. Eu não sei se vocês já viram falar dessa palavrinha, mas crepitação, ela pode ser tanto de tecido mole quanto de tecido duro. Então, de tecido mole, então é aquele lá que quando tu aperta, assim, na pele, faz um barulhinho, assim, faz um estalinho. Isso é acúmulo de gás, chamado de enfisema. Edema é acúmulo de líquido. Enfisema é acúmulo de gás. Isso aqui acontece, por exemplo, quando rompe a traqueia do animal. Um animal mordeu o outro e aí rompeu a traqueia. E aí fica saindo ar pela traqueia e fica embaixo da pele. Isso dá crepitação. Então, a gente tem aqui a ação de bactéria e trauma por mordedura que geram, então, essa crepitação. Mas o nosso é disso aqui, ó. No nosso caso aqui de hoje. É com relação à fratura. Então, a gente tem um osso que está fraturado e as duas pontas se encostam assim, ó. Essas pontas se encostando dá um barulhinho. Esse barulhinho é chamado de crepitação. Deixa eu só salvar aqui. Moçada, dúvidas até aqui? Tranquilo por enquanto. Então, vamos seguir. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora, visto tudo isso que a gente viu, de antecipar as coisas, né? De juntar a resenha, a anamnese, todas essas coisas, nós vamos fazer a palpação dos ossos, que é a parte mais importante, uma das partes mais importantes do sistema locomotor. E os que são palpáveis são os ossos longos. Então, a gente vai palpar o quê? Rádio e ulna, que são esses carinhas aqui. Nós vamos palpar o húmero, que é esse carinha aqui. Nós vamos palpar a escápula, que é essa aqui, mais difícil de palpar. A tíbia e a fíbula, que são esses aqui. Vamos palpar o fêmur e também as falanges, seja as falanges, os metatarsos e as falanges distais, quanto os metacarpos e as falanges distais também. Então, é isso aí que a gente vai palpar. Bom, como é que a gente começa a palpação dos ossos longos? A lógica, moçada, é que a gente faça o seguinte. Tu começa a palpar aqui embaixo, ó. Então, tu começa a palpar aqui embaixo as falanges e vai subindo, e vai subindo.
e chega até aqui em cima. Então, a lógica é o quê? É de distal para proximal. A palpação é feita de distal para proximal. Então, começa lá nas falanges. Bom, aqui, nessa região aqui, ó, das falanges, e nós temos os espaços interdigitais. Nós vamos procurar o quê? A gente já falou antes ali, corpo estranho, ferida, laceração, se não tem cortes, não tem coleção de pus ali embaixo. Então, primeira coisa é olhar a patinha de baixo. Isso é super importante. Então, aqui, ó, nessa avaliação das falanges, temos que olhar o espaço interdigital. Depois vamos olhar metatarso e metacarpo, e tarso e carpo. Então, vamos, depois de avaliar embaixo a patinha, nós vamos fazer o quê? Movimentos de flexão e extensão dessas estruturas aqui, ó, do metatarso e do metacarpo, e do tarso e do carpo. Então, a gente vai fazer procurando o quê? Dor, instabilidade. Tem barulho? Tem um clec, clec, clec aí nessa articulação? Que seria a crepitação? Então, isso tudo a gente vai fazer da seguinte forma. Ó, aqui, começando, então, de distal para proximal. Tá olhando as falanges. Então, aqui, ó, olhando se não tem nada no meio. Não tem espinho, não tem corte aqui. Depois disso, vamos fazer uma flexão. Então, vou botar para trás. Para quê? Para ver se tem dor. Para ver se tem crepitação. E para frente. Então, vou fazer uma extensão. E aí ele reclama, não reclama? Então, aqui está avaliando só as falanges, ó. Depois de avaliar por dentro aqui, avalio as falanges, vou fazer o quê? Avaliação do carpo. Ó, essa é a articulação do carpo. Então, faço flexão do carpo, vejo se tem barulho e se dói. E depois faço a extensão do carpo. Então, eu faço extensão do carpo. Dói? Tem barulho? Então, isso tudo começando a palpação. Lá atrás, fazemos a mesma coisa. Olha tudo aqui, né? Primeiro olha aqui, no espaço interdigital, faz a flexão aqui também, extensão, espaço interdigital, e depois vai olhar essa articulação aqui, ó. A articulação tíbio-tarso-metatársica. Então, aqui está fazendo um movimento de flexão, então vai juntar aqui, fazendo fechamento dessa articulação, para ver se dói, aqui, ver se dói, e também a extensão. Então, antes ela fez a flexão, que é aproximar, e agora fazendo a extensão. Então, vamos abrir essa articulação para ver se dói. Então, e está avaliando aqui, né? Está avaliando essa articulaçãozinha aqui, que é a avaliação da articulação tíbio-tarso-metatársica. Então, é o calcanhar aqui que a gente está avaliando. Então, esse é o início da avaliação. E, tanto na frente, tanto nos membros torácicos, quanto nos membros pélvicos, também se faz isso aqui, ó. Esse movimento lateral. Então, nós pegamos e fizemos um movimento lateral para ver se ele tem ruptura de ligamento. Então, isso aqui, moçada, não pode deslocar muito, assim, ó, né? Não pode baixar muito, porque senão sugere que isso aqui está rompido, ó. O ligamento colateral. E aí o animal reclama, dói, então não pode mover, tem que ser, essa articulação, ela tem um certo movimento lateral, assim, mas não pode ser muito. Então, é uma avaliação que é feita para avaliar ligamento colateral, ruptura dele, total ou parcial. Então, isso tudo começando o exame. E aí a gente vai subindo, né? Vai subindo de distal para proximal. Então, a gente vai de distal para proximal. Quem que é o próximo? Vamos avaliar quem? Rádio
e a una. E aí, então, palpando. Começa a palpação aqui, pegando desde a una e daqui, e aí vem palpando para cá e vem palpando para cá. Tá, mas eu vou palpar para quê aí? Para que eu palpo? Para ver se o animal tem dor nessa região, para ver se tem aumento de volume nessa região, aumento de volume, e se tem crepitação. Tem aquele barulho? Tem aquele barulhinho de crepitação? Então, pelo menos isso eu vou ver nessa minha palpação do rádio da una aí. E aí continuo subindo, né? Vou fazer o quê? Vou fazer a avaliação desse carinha aqui, ó, que é o húmero. Mesma coisa, moçada. Vou palpando ele, fazendo a palpação, faço esse movimento aqui de extensão para ver se tem dor e mexo, então, no húmero. Palpo ele, vou palpando, vou mexendo para ver se ele apresenta alguma dor, alguma instabilidade. Então, é bem individualizado, assim, né? Cada osso. E aí, depois, a escápula no final, a mesma coisa. A escápula aqui, vou palpando ela para buscar essas mesmas coisas. Atrás, no membro pélvico, a mesma coisa. Então, começa a palpar daqui para cá, e aí vou palpando tíbia e fíbula. E aí vou apertando, vou vendo se tem dor, vou procurando se tem crepitação, mexo dessa forma, faço rotação, para ver se está tudo ok aqui com esse osso. Então, ele tem que estar bem estável, né? Bem paradinho. E a mesma coisa no fêmur. Então, aqui está o fêmur, né? E aí vamos, então, avaliar ele aqui dessa mesma forma. Então, faço palpação desde o trocânter maior, que está aqui em cima, até o epicôndilo, e aí vou fazendo essa palpação, abrangendo todo ele. Todo o fêmur. Principal alteração encontrada aí, moçada, é a dor, né? É o que mais se encontra aí nesses animais, e também a crepitação. Então, é isso que a gente busca aqui. A gente busca aqueles sinais que eu falei para vocês. Dor, crepitação, instabilidade, então se tem movimentação, e aumento de volume. Então, essas são as principais coisas que se busca aí nessa palpação. E não podemos esquecer de quem? Da pelve, né? O nome mais, assim, comum é bacia, né? Mas a gente não usa bacia, né? Mas a gente usa o termo pelve. A pelve, ela é formada pelo isquio, pelo ilho e pelo pubis. São esses 3 ossinhos aqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos avaliar eles, né, com pontos de referência, que a gente vai ver nas fotos ali, a crista ilíaca e a tuberosidade, e aí vamos buscar o quê? Dor e crepitação. Vocês estão vendo que se repete isso aí, moçada. Então, normalmente é isso que a gente busca no exame do sistema locomotor. Dor, crepitação, aumento de volume e instabilidade. São essas 4 coisas. Então, aqui tem uma fotinho mostrando a pelve, ó. Então, aqui a gente tem o ilho, né? Esse é o ilho, aqui atrás é o isquio. E aí, então, a gente palpa nas asas do ilho. Aqui estão as asas do ilho. Então, a gente palpa elas, vendo se elas estão na mesma direção, se elas estão bem retinhas, e também a tuberosidade esquiática. Então, aqui elas têm que estar semelhantes, né? Não pode uma estar mais baixa do que a outra, tem que estar bem retinha. Então, a gente palpa lá e tem que estar bem retinha. Vendo, então, se essa pelve está ok. Se não tem fratura, se não tem dor. Aqui, ó, vendo, então, essa foto aqui seria representando aqui, ó. Então, aqui estão a crista ilíaca, ou asa do ilho, né? Então, vendo como é que elas estão. Então, aqui estaria a asa do ilho aqui, que tem que ser igual a essa aqui. Né? Então, elas têm que estar iguais. E se faz também em cães, em gatos, não. Se faz muito em bovinos e equinos, né, moçada? O toque retal.
Em cadelas também se faz então para avaliar se tem, como é que está o pubis aqui, que é esse osso aqui, se ele está fraturado ou não. Então a gente faz o toque retal e procura fraturas desse osso. Não é muito comum, mas existe essa possibilidade de fazer. Também não podemos esquecer de avaliar a coluna, né, moçada? As vértebras sacrais, então é só palpação aqui. Então a gente palpa as vértebras sacrais, palpa as vértebras lombares e vai subindo. Vai palpando, vendo se tem dor. Isso é bem comum de ver na hérnia de disco. Então a gente vai palpando, chega até no pescoço. Então palpa o pescoço também para ver se tem dor, principalmente dor. Joga a cabeça do animal para trás, que é a extensão, também vendo se tem dor, vendo se tem crepitação, isso é o principal. Faz a flexão, que é então juntar aqui o focinho dele com o peito aqui, né? Então encosta ali, ele tem que deixar. Se ele não deixar, pode ser que ele está sentindo dor. Isso aqui tem que fazer com cuidado, né, moçada? Não dá para ser muito... Tem que ser com certo cuidado, porque é um movimento bem complicadinho, né? Joga para a lateral também, então faz tanto para um lado quanto para o outro e não pode ter dor. Então, esses são os passos, né, da nossa avaliação. Uma avaliação à parte, a gente já falou um pouco, né? Nós vamos ver uma avaliação à parte da articulação coxofemoral, que é essa aqui, ó. Então, aqui está a cabeça do fêmur. Então, aqui a gente tem a cabeça do fêmur. E aqui tem o acetábulo. Então, aqui, essa cabecinha aqui fica aqui dentro, né, do acetábulo, que fica assim. E quando tem problema, a luxação, ela sai. Né, então, ela tem que ficar assim. Quais os testes que a gente faz para avaliar se tem dor, se tem crepitação? De novo, moçada, dor, crepitação e instabilidade. Então, é isso que a gente busca aqui. Essas três coisas. É o trio. O trio do sistema locomotor. Então, vamos fazer flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna e externa e a hiperextensão. Então, olha o que é a flexão. Então, a flexão, moçada, é fazer o quê? Nessa posição, tu ergue a patinha do animal e joga para cá. Isso é flexão. Então, aí tu vai ver se ele tem dor, se tem barulhinho, que é a crepitação, buscando esses dois. E também a extensão. Pega aqui e joga no outro sentido, joga lá para trás. Então, faz esse movimento aí, buscando o quê? Alteração aqui, ó, na articulação coxofemoral. É aqui que a gente está avaliando. Esse é o localzinho que a gente está avaliando. Também para avaliar essa articulação coxofemoral aqui, nós fizemos esses dois testes, procurando dor aqui, ó. Fecha, a adução é fechar. Então, fecha, aproxima e abre a abdução. E abre bem as duas patas. Esse animal aqui, moçada, ele está deitado de barriga para cima. Então, ele está em decúbito dorsal na mesa, e aí está fazendo esse movimento. Então, procurando aí essas que a gente viu, dor e crepitação. Dá para fazer também, ó, isso aqui é o animal de lado, né? Deitado de lado, fazer a abdução com rotação. Então, a gente faz o quê? O animal aqui numa posição normal, né? E aí, a gente abre a patinha dele, então, joga para cima, abre, e ao mesmo tempo rota a patinha dele, faz rotação. E aí, a gente está vendo isso aqui, ó. Articulação coxofemoral aqui. Está avaliando bastante ela. Então, um outro exame para fazer. E um dos principais também é esse aqui, a hiperextensão. Vamos ver se vai rodar esse videozinho. Esse é fazendo uma hiperextensão, para vendo se tem dor, crepitação da articulação coxofemoral. Me diz aí alguém se ficou muito travado. Não, esse não. Dá pra ver legal. Então, aí, isso aí vai procurar o quê? Vai procurar dor aqui nessa articulação coxofemoral.
vai procurar crepitação. Aqui, moçada, se o animal tem dor aqui, ó, ele vai reclamar muito, muito, muito. Vai gritar, vai morder, enfim. Esse animal não tem nada, porque ele não está reclamando. Então, esses são testes para a articulação coxo-femoral. Né? Essa são os testes. Então, a gente viu 4 testezinhos para articulação coxo-femoral. Flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna e hiperextensão. Então, são esses os 4 testes, ó. Flexão e extensão, abdução e abdução, rotação e a hiperextensão. E aí está completo aí o pacote da articulação coxofemoral. Se ele tiver alguma coisa aqui, ele vai ter que mostrar nesses testes aí. Bom, o que nós temos que avaliar bem também com cuidado? O famoso joelho. Esse carinha aqui, moçada, é complicado, porque ele tem muita lesão. Vamos ver se vai rodar os videozinhos ali. Espera aí. Ó, avaliando o joelho agora. Vamos falar desse carinha aqui, ó. Joelho. Que osso é esse aqui? Alguém sabe? Ninguém dá um chute aí, moçada? Nós estamos falando do joelho. Que osso é esse? Fêmur. E esse? Tíbia e fíbula. Isso. Então vamos falar dessa região aqui. Ó, aqui está o sulco troclear. Olha onde que está a patela. A patela desse animal está aqui, ó. Tá, professor? Não entendi nada. É que ela deveria estar aqui, ó. A patela dele deveria estar aqui dentro do sulco. Nessa região aqui. Então, isso aqui é uma luxação patelar. Medial por quê? Porque ela está para o meio do animal. Então, aqui tá a fíbula fica para a lateral sempre do animal, né? Então, aqui é a parte lateral do animal, então, e aqui é a parte medial. Então, aqui é a parte medial, por isso que é chamada de luxação patelar medial. Como é que a gente faz o teste para achar essa luxação? Mexendo na patela. Mexendo na patelinha aí. Então, a gente tem o quê? Deslocando ela do sulco. Tirando e colocando ela do sulco, é o que a gente vai identificar se tem luxação patelar. Se tem essa instabilidade patelar. Chamada também de luxação patelar. Porque ela sai do lugar e volta, em alguns casos. Essa luxação patelar também pode ser lateral. Então, aqui, a patela está luxando para a lateral do animal, e aqui ela está luxando para medial. Por isso que é chamado de luxação patelar medial e luxação patelar lateral. Para onde que essa patela vai? Então, aqui está indo para a lateral, para fora, né? Fora não existe, mas para a lateral do animal. Essa luxação de patela, moçada, ela também tem graus. Assim como a claudicação que a gente viu, a luxação de patela também tem grau. São 4 graus. Grau 1 é o mais leve de todos. Ele nem aparece no raio-x porque a patela ela fica no lugar e
e aí a gente só consegue tirar ela do lugar com a mão. Tipo isso aqui, ó. Então, essa patelinha aqui, ó, que tá aqui, ela fica sempre no lugar. Mas se tu for lá e mexer, ela sai do lugar e volta. Então, se tu mexer e conseguir tirar, fazer isso aqui, ó, fazer uma luxação manual, que é com a mão, mexer, e depois que tu soltar ela voltar para o sulco, é grau 1. Esse é o mais simples de todos. O segundo grau é aquele que a gente vê o quê? Ela tem uma luxação medial, que é bem comum de acontecer. Essa aqui de grau 2, a patela é aquela doença mais comum do York, que a patela faz o quê? Ela está no sulco ali, ela sai e volta sozinha. O animal está caminhando em casa, saiu e voltou. E isso dá dor, né? Então, esse é o mais comum. Depois tem o piorzinho, que é o grau 3. Então, a gente tem uma luxação medial da patela também. E aí, o que acontece? Esse grau 3 é pior, né? Então, aí tu consegue colocar ela de volta no sulco, então ela está fora. A patela normal teria que estar aqui. Mas aí ela está fora do sulco, aí a gente coloca ela para o sulco de volta, e quando eu solto, ela luxa de novo. Então, esse é pior, é grau 3. E o pior de todos é o grau 4. O que quer dizer o grau 4? Impossibilidade de redução da luxação. Resumindo, a patela fica sempre luxada. Nem com a mão a gente consegue botar ela de volta. Sempre luxada. Então, esse é a evolução dos graus. Vamos ver como é que fica esse videozinho. Olha esse paciente, ó. A patela está na posição e quando eu faço a pressão com o meu dedo, a patela sai do lugar. Mas, assim que eu solto o meu dedo, ela volta para a posição. Então, essa luxação de patela grau 1. Olha outro caso. Esse aqui é aquele caso que sai sozinho, volta sozinho. Sai sozinho, volta sozinho. Então, essa é a luxação de patela grau 2. São as luxações que a gente mais comumente tem visto. Então, não existe grau 1,5, grau 1 para 2. A gente tem deformações. Nada de visualizar os vídeos, moçada? Não foi possível? Deu para ver tranquilo. Mas não escutou, né? Dá para ouvir ele falando sobre grau 1, grau 2. Dá para escutar e ver? Dá para escutar e ver. Eu consegui, pelo menos. Tá, então aqui, ó, ele está falando do quê? Ele está falando do grau 1, que é o quê? A gente faz, raramente, né, essa patela, ela não luxa sozinha. Então, a gente tem que luxar, e quando tu tira ela do lugar, imediatamente tu solta, ela volta. Então, foi desse que ele falou do grau 1. E o grau 2, ela sai sozinha. Então, vamos ver de novo aí. Casos aqui, ó. Olha esse paciente, ó. A patela está na posição e quando eu faço a pressão com o meu dedo, a patela sai do lugar. Mas, assim que eu solto o meu dedo, ela volta para a posição. Então, essa luxação de patela grau 1. Olha outro caso. Esse aqui é aquele caso que sai sozinho, volta sozinho. Sai sozinho, volta sozinho. Então, essa é a luxação de patela grau 2. São as luxações que a gente mais comumente tem visto. Então, não existe grau 1,5, grau 1 para 2. A gente tem deformações... Então, moçada, esse aqui é um dos testes mais comuns que se faz. Isso aqui, ó, essa movimentação da patela. Ah, professor, mas me diz uma coisa. Por que eu tenho que saber grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4? Quem é que dá uma ideia aí? Quem é que dá uma ideia por que tu tem que saber os graus? Para saber qual vai ser o tratamento depois. Isso, exatamente. Cada grau tem um tratamento melhor. Então, cada grau tem um tratamento correto. Então, aí, por isso que a gente precisa saber os graus. Seja ele tratamento cirúrgico ou não cirúrgico. Então, é isso aí. Ainda no joelho, ó, outra doença muito importante. Ruptura do ligamento cruzado cranial, que é o que a gente viu lá no início, que é comum em animais adultos.
Animais adultos, é comum ter ruptura de ligamento cruzado. E aí, aqui está demonstrando o testezinho que faz. Então, a gente segura aqui no fêmur e segura na tíbia e faz esse movimento aqui. Esse teste é chamado teste de gaveta. E esse joelho, ele não pode mexer muito, assim, ó. Ele não pode movimentar muito, assim, ó. Tem que ser só um pouquinho. Tem que ser só um pouquinho. Se for muito, é porque tem ruptura de ligamento cruzado. Então, aqui está demonstrando como que faz o teste. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí. Se tiver travando, já me falem logo no início, moçada, que eu não vou deixar até o final daí. Olá, estou trazendo para você uma série de vídeos que vão te ajudar dentro da tua rotina clínica. Tem muita gente que me procura... Tá tranquilo, por enquanto. Beleza. Ou dificuldade em fazer algum exame ortopédico, e a minha intenção com esses vídeos é mostrar exatamente para você como faz, como interpreta, como a gente consegue obter resultados em cima dos exames ortopédicos. E o primeiro vídeo que eu vou apresentar é exatamente sobre o diagnóstico da ruptura do ligamento cruzado. Você sabe fazer o teste de gaveta? Vamos lá. Bom, vamos lá. Paciente em decúbito lateral, e é esse o posicionamento que a gente usa para fazer o exame de gaveta. Minha mão direita, o meu dedo polegar vai ficar bem em cima da cabeça da fíbula. Tá? E o meu dedo indicador vai ficar exatamente em cima da crista da tíbia. A minha mão esquerda, meu dedo indicador fica em cima da patela e o meu dedo polegar fica em cima da fabela. E o que a gente faz? O meu dedo está apontando o movimento que a gente tem que fazer. A minha mão direita vai para frente e para trás, com a tíbia. A minha mão esquerda fica parada. Então, esse é o movimento de gaveta. Tá? Mas esse não é o movimento mais fisiológico que a gente tem. Esse é um movimento que faz a gente ter a resposta, e no paciente anestesiado a gente vê isso com muito mais facilidade, e fazer com o paciente anestesiado é mais importante. Mas o mais fisiológico é esse movimento que eu estou mostrando aqui para vocês. Né? É o movimento de translação cranial da tíbia. Veja como o meu indicador vai para frente com esse movimento. Moçada, conseguiram ver aí? Ter uma ideia? Ou travou muito? Deu para ter uma noção. Tá, vamos ver outro vídeo aqui agora. Vê se esse aí roda. É também um teste de gaveta. Tá rodando. Vamos ver de novo. Vocês acham que esse animal tem ruptura de ligamento cruzado ou não? Esse aqui? Eu acho que sim. Tá muito molengão, moçada. Tá muito... Não pode movimentar tanto assim. Então, esse é o teste que se faz para diagnosticar a principal lesão hoje de animais, que é a ruptura de ligamento cruzado. Vamos ver outros exemplos aqui, ó. Vamos ver se esses aí vão rodar. Esse aqui, ó, esse é antes da cirurgia, antes de operar. Vamos ver se vai rodar. Opa, peraí. Alguém está com o microfone ligado? Vamos ver se vai rodar. Se quiser narrar também. Deu para ter uma ideia ou travou? Deu para ter uma ideia, deu para ver movimentando. Deu para ver. Esse é o pós-operatório. Diminuiu a movimentação, quase que acabou a movimentação. Vamos ver esse outro aqui. Esse é o antes da cirurgia
tá bem. Dá pra sentir a crepitação direitinho. Tá? E esse é depois da cirurgia? Então, moçada, esse é o principal teste para ruptura de ligamento cruzado. Então, é uma das alterações bem comuns aí, e que, com certeza, vamos ver se a gente consegue depois fazer esse examezinho aí para vocês verem como é que é. Claro, né, moçada? Isso aqui, para fazer esse teste aqui, o animal precisa estar sedado, né? Ou anestesiado, ó. Esse aqui está sedado ou anestesiado, esse aqui também, e esse aqui também. Então, porque dói, né, fazer essa movimentação aí do joelho. Dúvidas, moçada? Até aqui? Vamos trocar uma ideia agora aí de dúvidas de vocês. Não pode não ter nenhuma dúvida. Teve no vídeo do slide 64, ele comentou que em patela, e ele falou um outro nome, agora eu já me esqueci, que era do dedo polegar dele, que ficava atrás da patela. Ai, como é que era o nome? Fabela. Fabela, isso aí. É um ossinho que tem atrás da tíbia. É um ossinho, mas assim, quase nem se sente. Aqui, ó, nessa posição aqui, aqui atrás a fabela, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, nessa posição, o ossinho, a fabela é aqui atrás, assim, ó, esse ossinho aqui próximo da tíbia. Mas o principal é essa posição aqui, ó. É segurar o fêmur firme, segurar a tíbia firme e movimentar, tentar movimentar. Na verdade, o principal é o quê? Segurei o fêmur, a tíbia, e o ideal é que o fêmur fique parado e tu movimente só a tíbia. Só a tíbia. Esse é o movimento ideal. Entendi. Que mais, moçada? Deixa eu ver se gravou. Vamos abrir as câmeras ali, quero ver quem é que tá aí ainda. Se tá só eu e o Alisson. E o José, né? Por favor. Não. Hã? Mas não pode vocês não ter dúvida, moçada. É impossível. As dúvidas... Não é que não tem dúvida, prof. É que tem que sentar para estudar primeiro para ficar com dúvida. É verdade. Na hora de reler as coisas, para não lembrar. Ontem eu estava falando com a Kátia, né? Estava falando até... Aí ela falou assim, não, mas é que muitas vezes quando é assunto novo, assim, de primeira, a gente às vezes não tem pergunta mesmo, porque é coisa nova, daí depois que tu processa é que te vai gerar algumas dúvidas. Professor, tu falou em raças pequenas, tu falou o nome de raças de cachorro lá que eu não entendo nada de cachorro, eu não... Tu dizem que em alguma doença específica? Não, tu disse raças toy, alguma coisa assim. Isso, raça toy é um nome genérico que se chama para os toquinhos. Raça toy se refere a poodle, a York, a Shih Tzu, a Lhasa, essas raças de cão pequeno, aí se fala raça toy. Uma vez eu me lembro de ter visto por que chamava de toy, é relacionado com um brinquedinho de criança, que é dos Estados Unidos lá, e aí eles relacionaram com pequenininho, enfim. Eu não me lembro direito a origem, mas são os pequenininhos, são os toquinhos. Ah, beleza. Moçada, por hoje era isso de conteúdo. E eu não coloquei o caso da semana passada, porque eu vou colocar junto, tá? Aí eu estava esperando hoje para a gente fechar de hoje do locomotor, e aí eu vou colocar os dois juntos lá. Tranquilo. Beleza? Professor, deixa eu fazer uma pergunta agora fora de assunto da aula.
Tudo bem mandar mensagem para você lá no Insta, essas coisas, é tranquilo ou você prefere Não. contato por e-mail? Não, assim, o que que acontece? Quem que tá falando aí? É o José. José, primeiro, antes de qualquer coisa, parabéns pela tua pergunta, do jeito que tu perguntou, porque é uma educação que provavelmente teu pai e tua mãe devem estar orgulhosos de ti. Não te conheço pessoalmente, mas do jeito que tu perguntou, é um jeito bem legal de perguntar, porque é uma forma educada, né? Se tu prefere que seja lá e tal. Mas, assim, a gente não tem que ser por via oficial. As instituições pedem para os profs o seguinte: vocês às vezes não sabem dessas coisas, mas, professores, se alguém fazer contato com alunos fora do Unimestre ou do Connect e acontecer alguma coisa, o problema é de vocês se virem. Então, a gente só pode fazer através do Connect ou do Unimestre. Mas, nesse momento, eu até falei para o Sandro, do jeito que tá essas coisas, eu abri para fazer grupo no WhatsApp. Então, eu tenho grupo no WhatsApp com as outras turmas, que eu dou aula. Então, eu tô até as coisas mais rápidas ali, informação e tal, de aula, e coisa que dá para tirar dúvida, eu faço por ali. Então, se vocês quiserem fazer um grupo da turma, pode fazer, ou até, de repente, já tem, e aí pode me inserir se vocês quiserem. E a gente pode conversar por ali também. Certo. Qual seria o seu número para te colocar lá no grupo? É 54. Peraí. Deixa que eu anoto. Tô anotando já. Tá. Eu vou começar. 9. Ok. 9687 E depois eu vou começar. 0055. Beleza. Aí Muito obrigado. pode acrescentar lá. E, claro, depois que passar essa onda de problema que a gente está tendo, aí vamos ver como é que vai ficar, mas por enquanto. Tinha mais gente que queria falar? Acho que a Priscila tava na fila. Eu? Pode falar. Tá. Eu talvez não tenha nada a ver com a aula, mas enfim. O meu cachorro, ele teve uma tipo de neoplasia maligna. Acho Aonde? que ele teve na perna, que deu como mastocitoma, Aham. e ele teve um tipo de tumor na boca, mas tipo no exame deu inconclusivo. Por que dá inconclusivo às vezes, será? Qual que deu inconclusivo da boca? O da boca, mas o veterinário disse que provavelmente também era. Mastocitoma. Isso. Mas aí foi tirado a amostra, que tamanho que era? Na verdade, a médica veterinária, ela coletou sangue, ela cutucou com a agulha várias vezes da perna, né? E tirou um líquido. Enfim, devia ser, não sei o que era exatamente. Aham. Fez só uma aspiração, uma biópsia aspirativa, então. Ele não chegou a tirar pedaço. Mas e não operou, não removeu depois cirurgicamente o tumor? Não, porque estava num grau muito elevado e como ele era idoso, ele acabou falecendo, né? Aham. Como ele era muito idoso, ele aconselhou a mexer, porque ele podia não resistir, ele podia ficar na mesa. Ele era Entendi. O que acontece? Na verdade, né, hoje já se faz bastante essa questão de biópsia para tumor. Antigamente, na veterinária, não se fazia muita biópsia, que nem fazem humano, assim, que tá com uma coisa na pele, aí tu vai lá e tira, pega um pedacinho desse aumento de volume, ou com uma seringa específica, faz uma aspiração. Na veterinária não tinha muito isso, mas hoje está se fazendo bastante. Mas aí depende muito da amostra mesmo. Depende como que foi a coleta, né? Como que foi a coleta, se teve o material suficiente. Porque quando chega no laboratório, dificilmente assim te dá inconclusivo, sabe? É mais comum ser alguma coisa na amostra mesmo, né? Ela teve bastante dificuldade para mexer na boca dele, porque era bem assim na gengiva, né? Em cima do dente. Aham. Até ele disse que se fosse fazer cirurgia ia ter que mexer no osso e tudo mais.
Mas aí na boca fez com seringa ou com que foi para pegar o material? Com seringa. Fez uma aspiração, assim. Tipo, ele deu... Tipo, deixou ele sonolento, esqueci o nome. Sedou? Ele sedou, porque ele era bem grande, né? Daí ele ficou sonolento, daí ela conseguiu mexer bem. Mas ela teve que cutucar bastante. Sim. É claro, né? Também, eu não sei para qual laboratório que foi, também a amostra, mas de dar inconclusivo esse resultado. É difícil saber. Assim, ele dá algo, ele pode ser que não defina exatamente qual tumor que é exatamente, mas ele dá algumas características, assim, de células neoplásicas e coisa assim, né? Mas aqui é bastante variável, né? Tem muita variável aí que teria que ver. Mas era isso. Ô, moçada, vocês já tiveram essa de pequenos é a última etapa ou tem mais outra? Não sei como é que é as aulas. Aqui cada um dá um período. Sim, acho que mas depois o Sandro vai dar de novo. Se eu não me engano, o Sandro volta. Já teve o Sandro, a Isadora, eu e volta o Sandro. Acho que era isso. Isso aí. Entendi. Na nossa turma ficou bem bagunçado essa questão das aulas, assim. Tipo, da turma 32A, ficou 5 aulas cada um certinho, né? Na nossa ficou meio embaralhada. Eu também não me recordo agora qual que seria a ordem agora. Sim, entendi. Mas as nossas 5 vão ser na sequência, né? Pois é. Vamos... Sim. Não sei agora também. Sim. Pelo menos o cronograma que eu tenho é isso aí. Moçada, então, qualquer coisa, vocês montem o grupo lá e vamos conversando por lá, tá? Podem ir tirando dúvida. Assim, ó, não tem como, eu falo sempre, moçada, mas assim, vocês têm que aproveitar para ir tirando as dúvidas e conversando, qualquer coisa, antes de chegar no momento das avaliações e coisa assim, que vocês ficam mais apavorados. Vão perguntando as coisas antes, vão tentando aprender antes. Aproveitem esse momento agora também que os profs estão liberados tudo que é tipo de acesso e tal, e aí vão conversando, aí vão perguntando aí sobre o que a gente já falou, sobre a aula passada, enfim, e aí eu vou passar os casos ali, e quem tiver interesse em fazer e não conseguir, vai perguntando, que a gente vai trocando ideia. Ô, professor, eu só quero fazer uma pergunta. Ali na aula tu falou da característica do pastor alemão ali, né? Num chau-chau não pode acontecer essa característica, né? Que ele ficar, tipo, a parte de trás dele ficar mais baixa. Também daí já vai ser alguma coisa, um problema na coluna, isso? O chau-chau não tem essa característica, assim, de ser a torácica mais alta e a lombar mais baixa. O chau-chau, ele tá num padrão, assim, retinho, né? Ele não tá com aquele... ele não se enquadra como normal. É que meu amigo tem um e eu dei banho nele faz uns 15 dias e eu notei quando ele ficou assim, caminhando aqui na sala, que é mais baixo, bem nessa situação ali que parece do pastor alemão, sabe? Sim. O pastor alemão e o pastor belga, eles são os, assim, o padrão daquilo ali, né? Mas o chau-chau não se enquadra naquele é bom se for muito evidente, né? Se for realmente chamar atenção, fazer os testes, né? Avaliar a articulação coxofemoral, principalmente, né? E coluna também, que a gente falou, pode ter alguma coisa de coluna, sim. Tá bom, eu vou passar para ele. Porque o chau-chau, ele não se enquadra naquela questão do pastor, não. Muito obrigada. De nada. O que mais, moçada? Amanhã, feriado, então, vamos aproveitar para ficar em casa. Eu já estou cansado, faz tempo que eu não fico em casa.
Vamos aproveitar amanhã para ficar em casa, né, moçada? Descansar um pouco. Começar a estudar já para a prova de quarta. De sêmio? Não, é fisiologia. Fisiologia 1 ou 2? 2. O que é fisiologia 2? Para essa primeira prova vai ser sistema digestório, renal e respiratório. Ah, barbaridade. Ixi, né? Tem que. Mas a física é bom de estudar. Moçada, então qualquer coisa aprendeu o grito? Tranquilo. Certo, muito obrigado. Obrigado. E bom feriadão para vocês aí. Se falamos semana que vem de novo, então. Igualmente. Falou. Valeu, prof. Boa abraço. noite. Até Boa mais, noite. tchau, tchau. Boa noite. É.